Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Repórter Peniel. Trazemos notícias interessantes sobre a atividade das igrejas aqui em Angola e no estrangeiro. Vamos aos destaques desta edição. Igrejas de Luanda realizam o culto ecumênico de ação de graças pelo 45º aniversário da independência nacional. O Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, SICA, encoraja as igrejas a apostarem na formação de pastores. Morreu o arcebispo de Malange, Dom Benedito Roberto. O Departamento Nacional da Juventude da Convenção Batista de Angola realiza o seu 15º Encontro Nacional de Líderes. Acompanhe. Igrejas de Luanda realizam culto ecumênico pelo 45º aniversário da independência nacional. As igrejas de Luanda realizaram no último sábado, 7 de novembro, um culto ecumênico de ação de graças para saudar os 45 anos da independência nacional. O culto, que decorreu na paróquia de São Paulo, foi organizado pelo Conselho de Igrejas Cristãs, SICA, Aliança Evangélica de Angola, EA, e Arquidiocese de Luanda. Sob o lema Angola não temas, o Senhor está contigo, o culto reuniu, além de líderes religiosos, mais de 206 fiéis de 80 denominações religiosas, entidades governamentais e vários grupos da sociedade civil. Na sua pregação, o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, deixou uma mensagem de fé e de esperança para os angolanos. Por sua vez, a secretária-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, reverenda Diolinda Dorcas Teca, considerou que a independência é um ganho que deve ser exaltado por todos os angolanos. A reverenda Teca enalteceu os esforços do governo na preservação das conquistas alcançadas, destacando os acordos de paz, liberdade religiosa e as reformas em curso que constituem a esperança dos angolanos. Por fim, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, João Fortunato, apelou às igrejas e todas as forças vivas a assumirem seu papel na promoção dos valores cívicos, morais e patrióticos. SICA encoraja as igrejas a apostarem na formação de obreiros. A secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, SICA, reverenda Diolinda Dorcas Teca, encorajou as igrejas a apostarem na formação pastoral e teológica para que as congregações possam andar no caminho certo. Em entrevista recente à Televisão Pública de Angola, TPA, a reverenda reconheceu a existência de algumas práticas negativas de algumas igrejas que influenciam o caráter, a natureza e a estrutura daquelas que desempenham o seu papel com responsabilidade e idoneidade. Lamentavelmente, é que alguns fatores negativos ou algumas práticas negativas praticadas por, faço o pleonasmo, né? Mas praticadas por algumas igrejas, isto acaba por, infelizmente, influenciar até o caráter, a natureza, a estrutura daquelas que são realmente igrejas cristãs e que têm estado a desempenhar o seu papel com responsabilidade e idoneidade. Mas é necessário que a sociedade tenha também o olho microscópico para que descubra qual é a real igreja, ou qual é a igreja que realmente ainda desempenha o seu real papel. Infelizmente o mal solta mais, fala mais alto do que o bem, mas ainda existem igrejas que realmente desempenham o seu papel como igrejas cristãs. A nível do SICA nós temos realmente tido momentos próprios de diálogo, de conversa, de seminários, palestras, conferências, onde realmente o nosso papel é reforçado, o papel da igreja como reserva moral. Agora, claro que se pudermos influenciar as outras igrejas, só pode ser através da comunicação social. Mas também, a nível do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, temos, na verdade,
instituições, ou temos igrejas, que têm seminários de formação. Temos seminários bíblicos e seminários teológicos, ou institutos, como queiramos designá-los, que têm a responsabilidade de formar os pastores. E estes, por sua vez, quer dizer, uma vez formados os pastores, a mentalidade é outra. E o senso de responsabilidade pela missão pastoral também é outra. Logo, o que nós gostaríamos, na verdade, é encorajar as outras igrejas para que façam a formação pastoral, a formação teológica, uma formação não apenas bíblica, mas uma formação propriamente teológica para que a igreja viva no escariz em que ela deve, na verdade, viver. E por isso é que, se uma vez, se realmente o fizermos, né, a formação do pastor, a formação do diácono, da diaconisa, do evangelista e de tantos outros líderes que estão geralmente em frente de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo social, então teremos, na verdade, uma igreja diferente. Mas o que eu não gostaria, na verdade, de sentir é o descredibilizar da Igreja Cristã. Não. A nível do Conselho de Igrejas Cristãs, nós sabemos diferenciar as coisas. Dentro do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, nós reconhecemos o nosso papel como igreja, que não é apenas de pregar a palavra de Deus, não apenas orar, mas temos dentro do Conselho de Igrejas a responsabilidade social. E é esta responsabilidade social que nos torna parceiros do governo angolano dentro dos programas que realmente vão de encontro às necessidades básicas da comunidade. Razão pela qual nós temos o programa da avaliação participativa da pobreza. Então, quer dizer, manipulação, não existe manipulação. As pessoas, os pastores, estão cientes da sua missão. O que existe é parceria, cooperação dentro daquilo que nos é comum. É indiscutível e é irreversível o papel da Igreja relativamente a isto. E quem não consegue fazer, claro, deve repensar no tipo de estrutura da Igreja que é. Mas senão o papel é irreversível. Morreu o arcebispo de Malange, Dom Benedito Roberto. Morreu no último domingo, na cidade de Malange, o arcebispo da arquidiocese daquela província, Dom Benedito Roberto, por doença aos 74 anos de idade. Numa nota de condolências, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST, agradece a Deus pelo dom de vida e pelo serviço abnegado que o prelado prestou à Igreja, tanto na Arquidiocese de Malange, como nas várias comissões episcopais onde prestou o seu saber e experiência. Natural de Moçende, província de Kwanza Sul, Dom Benedito Roberto foi ordenado padre em 1991. A 30 de dezembro de 1995, foi nomeado bispo do Sumbe e é consagrado a bispo no dia 25 de fevereiro de 1996. Em 2012, foi nomeado arcebispo pelo Papa Bento XVI e a 18 de outubro deste ano, 2020, Dom Benedito Roberto celebrou os 39 anos de vida sacerdotal. O Departamento Nacional da Juventude da Convenção Batista de Angola realiza o 15º Encontro de Líderes. O Departamento Nacional da Juventude da Convenção Batista de Angola, CBA, realiza nos dias 27, 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro o 15º Encontro Nacional de Líderes com o tema Líderes para Tempos Especiais. O encontro, que se realiza via online, baseia o seu tema no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segundo o diretor nacional da Juventude da CBA, Eslome Bicicleta, a conferência conta com preletores de Angola e do Brasil. No dia 27 desse mês vamos ter a conferência inaugural
do nosso Encontro Nacional de Líderes, que vai já na sua 15ª edição. Para este ano, este encontro está reservado num formato diferente do anterior, ou seja, no sistema remoto, em função daquilo que é a realidade da Covid, que assola o mundo e o nosso país, que nos tira a possibilidade de estarmos juntos presencialmente. Para este encontro de líderes, nós temos como tema central líderes em tempo, ou seja, líderes para tempos especiais. Temos como texto base Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Para este encontro, temos como objetivo central capacitar os líderes para melhor desempenho das suas funções, quer aqueles líderes que são das uniões locais, aqueles que são das direções provinciais, bem como também os que fazem parte dos departamentos do Departamento Nacional. Bem, dia 27 vamos ter a conferência inaugural, que terá como tema o líder e as tecnologias da informação e comunicação em tempo de Covid, que será ministrado ou apresentado pelo nosso irmão a partir do Brasil, da Igreja Batista do Morumbi, no Brasil. Dia 28 entraremos já exatamente naquilo que são os próprios temas deste encontro de líderes. Teremos a experiência de liderança de Moisés, que terá a fala exatamente o nosso pastor Abrão Jorge, o pastor Abrão Jorge, que é o principal protagonista do projeto Relevante. No dia 29 teremos a fala com o pastor Thomas Camba, a partir do Brasil. Vai nos falar sobre a experiência de liderança de José. E para depois, no dia 5 de dezembro, termos o nosso irmão Arlindo Simbine, a partir de Moçambique, que vai nos falar da experiência de liderança de Ezequias. Terminando assim, dia 6 de dezembro, com o nosso irmão Oliveira Paulo, que vai nos falar sobre a experiência de liderança de Jesus. Por que então os temas estarem norteados na experiência de liderança desses personagens que a Bíblia nos apresenta? Porque cada um deles viveu realmente um determinado contexto, uma experiência de liderança, e todos eles conseguiam vencer as dificuldades que atravessavam na altura quando desempenhavam o seu exercício de liderança. Nós hoje também, enquanto líderes, temos as nossas dificuldades. A realidade do Covid é exatamente aquela que tem a ver com o nosso exercício de liderança. Precisamos exatamente vencer essa realidade. Como um exemplo. Então, essas experiências podem nos inspirar para fazer com que aquilo que são as dificuldades do nosso tempo possam ser vencidas, olhando exatamente na forma como esses líderes que a Bíblia nos apresenta conseguiam vencer as suas dificuldades. Este encontro de líderes não é só apenas para aqueles que exercem a liderança na união local, provincial ou nacional, mas também é abrangente para os jovens que se consideram líderes de si próprio, que são potenciais líderes, que esperam ser líderes um dia, têm a oportunidade também de formalizar a sua inscrição através do link que já está disponível nas nossas páginas do Departamento Nacional da Juventude, no Facebook e no WhatsApp. Então, temos toda a oportunidade de fazer a nossa inscrição e participarmos desse grande evento. O que nós realmente temos que preparar? É exatamente preparar as condições técnicas e tecnológicas
para que tenhamos exatamente acesso a esta formação. Então, convidamos, apelamos todos os jovens e não só, a fazermos parte deste nosso grande evento que vai marcar a nossa juventude. Já a seguir, acompanhe a resenha dos principais acontecimentos do mundo evangélico, começando pelo nosso país. Lançado o livro com o tema Angola Colonial, da autoria de missionários metodistas. Um livro intitulado Angola Colonial, fotografada por missionários metodistas, foi lançado na terça-feira em Luanda pela Fundação Antônio Agostinho Neto. O livro retrata a importância que os missionários metodistas tiveram nas suas atividades sociais em Angola antes da independência do país. Da autoria do americano Paul Black, a obra tem 256 páginas e contou com o contributo de 25 fotógrafos. O presidente da Fundação Sagrada Esperança, Roberto de Almeida, referiu que o metodismo em Angola foi o grande precursor da educação dos nativos por congregar nas suas escolas os filhos daqueles que não tinham condições financeiras. E passamos para a página internacional, começando com uma notícia que vem da Nigéria. Terroristas atacam um vilarejo cristão durante o culto e matam 12 pessoas na Nigéria. Terroristas islâmicos no norte da Nigéria atacaram um vilarejo predominantemente cristão perto de Chibok, estado de Borno, na manhã de domingo, 1 de novembro, matando 12 cristãos e sequestrando mulheres e crianças. Em Takulashi, a menos de 16 km de Chibok, onde os terroristas de Boko Haram sequestraram 276 meninas cristãs no ano de 2014, os agressores chegaram com armas automáticas em 6 caminhões e atiraram de forma indiscriminada, segundo um morador da área. O pastor de uma igreja local estava entre os mortos. Os moradores suspeitaram que os agressores eram militantes do Boko Haram, que visam impor a Sharia, lei islâmica, em toda a Nigéria, já que o grupo é conhecido por atacar aldeias e comunidades cristãs. Missionários cristãos pregam pela primeira vez numa região do Quênia chamada Zona de Ninguém. O povo Pokot, que habita no norte do Quênia, está a ser alcançado pela primeira vez pelo Evangelho através da organização missionária World Mission. Segundo os missionários da World Mission, não existe nenhum cristão nem igreja na região de Pokot. Em dezembro, a World Mission vai lançar uma campanha em parceria com o projeto Filme Jesus para partilhar a história de Jesus no norte do Quênia através de uma tela gigante. A organização missionária pretende também distribuir bíblias de áudio movidas a energia solar e fornecer água limpa. ONG Portas Abertas pede orações à comunidade cristã para os cristãos da República Democrática do Congo. A organização Portas Abertas pediu orações pelos cristãos na província do Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. A organização relata que no dia 28 de outubro, um ataque de supostos membros da Aliança das Forças Democráticas deixou 18 mortos e uma igreja foi incendiada na vila de Baeti. 2 dias depois, outro combate na aldeia Lissassa resultou em 21 mortes, entre os quais 18 mulheres. Além da igreja, os agressores destruíram várias casas e uma clínica. Agente da polícia nos Estados Unidos da América usa o alto-falante da viatura para orar pela sua cidade. Um agente da polícia dos Estados Unidos chamou a atenção dos moradores da sua região depois de resolver fazer uma patrulha bastante diferente, mas por um excelente motivo: pedir a Deus proteção e bênçãos para a cidade. A iniciativa foi tomada por Nora Jones, que é capelã da polícia de Detroit, mas a ideia faz parte de um evento chamado Fim de Semana Nacional Faith in Blue, que contou com a participação de várias igrejas da região. A agente, contudo, surpreendeu ao usar o alto-falante da sua viatura para fazer uma oração pública. Numa entrevista à rede de televisão, Nora manifestou a sua fé em Deus,
pedindo que a cidade precisa da proteção e presença do Altíssimo. Além da oração pública, a agente também se destaca na comunidade situada no estado de Michigan por uma ação social. A sua intenção é arrecadar fundos para construir um abrigo para mulheres e crianças. Após ser gravada fazendo a oração, o vídeo da policial viralizou nas redes sociais, o que acabou por contribuir não apenas para a disseminação da fé em Deus, como também para a divulgação do projeto social. E assim, queridos irmãos, termina mais uma edição do programa Repórter PNL. Pedimos que entre em contato conosco e interaja com este programa, mandando a sua agenda da igreja ou da sua organização através das nossas páginas nas redes sociais. Não se esqueça, quando sair de casa, leve a sua máscara facial, use a máscara facial, lave as mãos constantemente com água e sabão, ou desinfete com álcool gel e respeite o distanciamento físico. Até ao próximo programa.